Agora falando sério, sem brincadeira, a gente vai conversar sobre uma questão que é pesada e necessária ao mesmo tempo. Vamos falar sobre prevenção ao suicídio. Setembro, conhecido como Setembro Amarelo, foi o mês escolhido para a gente discutir essa questão. E ninguém melhor do que o nosso Dr. Leandro Teles para conversar conosco e tratar desse assunto com a seriedade que o tema merece. Com certeza. Tudo bem, doutor? Tudo bem, e você? Também. Achei que o doutor ia falar alguma coisa. É sempre muito delicado falar sobre prevenção ao suicídio, porque a gente tem que falar do assunto sem incentivar. Verdade. Sem dar informações em excesso. O tema é delicado, mas não tem outro jeito. Para prevenir a morte, para valorizar a vida, a gente tem que abordar. Você colocou muito bem, esse mês é o mês do Setembro Amarelo. Não é um mês, eu não gosto de chamar de prevenção, porque prevenção é o ano inteiro. Exato. Mas é um mês de conscientização acerca da prevenção. A gente aprende muito esse mês e vai ter que usar tudo isso que a gente aprendeu o ano todo. Esta não é hora de abaixar o volume da TV, é hora de aumentar o volume, se conscientizar e aprender a forma frontal, direta, que o assunto tem que ser tratado. Vamos aos mitos e verdades? Vamos. Temos depoimento também, viu? Daqui a pouquinho. Doutor Leandro Teles, é mito ou verdade que o risco de suicídio é maior em mulheres? Isso é um mito. Primeira coisa, o suicídio não é uma causa rara de morte, é uma causa comum. A gente tem de 800 a 1 milhão de suicídios por ano no mundo. Só no Brasil são 14 mil suicídios ao ano. Quando a gente fala em suicídio, a gente tem que pensar o que está abaixo disso. A cada uma pessoa que tira a própria vida, 10 tentaram e não tiraram. A cada uma que tentou, outras 10 pensaram. Então é 1 para 100, né? A cada 40 segundos no mundo alguém tira a própria vida. No Brasil, a cada 40 minutos. O suicídio ele é mais comum em homens. Os homens, é mais comum em homens. Acontece mais em homens por conta da violência e da impulsividade do sexo masculino. Mas ele é pensado e tentado mais vezes no sexo feminino, por conta de maior índice de depressão, problemas de saúde mental. Então as mulheres pensam e tentam mais, os homens se suicidam com mais frequência por conta dessa violência e até pelo tabu que tem no sexo masculino de não tratar a saúde mental e às vezes acabar sendo suicídio, às vezes a primeira manifestação evidente à população do transtorno. É mito ou verdade que o pensamento de morte está muitas vezes associado à depressão? Isso é verdade. O pensamento de morte não é um pensamento hora ou outra, quase todo mundo tem. Foi feita uma pesquisa que 17% das pessoas pensam na própria morte alguma vez na vida. Pensamento que dá e passa. Aquele pensamento que fica e que começa a tomar corpo, isso acontece com muita frequência no contexto de saúde mental. Dos suicídios, mais de 90% dos suicídios haviam sinais de doença de saúde mental. Isso é extremamente importante, porque eu vejo às vezes pessoas falando assim, olha, a pessoa tem livre-arbítrio, se ela quer morrer, ela que tem o direito de se matar. Cuidado, essa pessoa em mais de 90% das vezes, ela tem um diagnóstico em saúde mental. Ela não está com a crítica preservada, não está com as sensações naturais, ela precisa ser tratada, cuidada e depois ela pode e muitas vezes muda de opinião e de ideia. Dos problemas de saúde mental, a depressão é o mais frequente associado ao suicídio. Outros são abuso de substâncias, álcool e drogas, bipolaridade, transtorno de personalidade. Então, cuidar da saúde mental é prevenir o suicídio. Só um esclarecimento. Quando o doutor diz, alguém já pensa na morte, né, esporadicamente e tal, pensar na própria morte ou planejar a própria morte? Porque às vezes a gente fala, eu acho que eu vou... A colocação é perfeita. Quando a gente pensa no comportamento do suicídio, uma coisa assim, pensar assim, olha, sei lá, a morte seria uma solução, um pensamento vago. Agora, se esse pensamento toma corpo entendi. e a pessoa vai para um outro estágio, que é planejar, planejar nunca é normal. Tá. Planejar a própria morte já é um sinal de proximidade. O próximo passo seria executar com uma agressão ou até com a execução. Então, planejamento não é normal. Um pensamento que persiste por 1, 2, 3 dias não é normal. Então, pensar hora ou outra vagamente na morte como uma possível solução, isso é da natureza humana e é muito frequente. Planejar e executar, então a gente tem que pescar antes, né? Nessa ponta do iceberg tem que pescar antes.
É mito ou verdade que falar sobre o assunto é um erro? Estamos falando do que assunto? Suicídio, já que pode estimular o comportamento. E aí vai de encontro ao que você posicionou. Falar sobre suicídio não é um erro. Não é um erro, é um acerto. A gente tem que falar sobre suicídio porque é um evento muito, muito comum e é um evento que não dá para você rebobinar. Ele é o desfecho. Se você não falar sobre isso, você não preserva, não valoriza a vida. Agora tem que falar corretamente. Falar corretamente como a gente está falando aqui, que é não mostrando método, ou não romanceando o assunto, não colocando como um ato de heroísmo romântico, ou não falando sobre um local ou um modo. Então, às vezes, a gente vê sendo mal abordado. Algumas séries, filmes, a própria imprensa, às vezes, no afã de ter uma manchete, acaba colocando aquilo num destaque. Tem que falar ensinando a verdade, sempre com uma pessoa de saúde mental ao lado e mostrando que existe um caminho. E essa conversa é necessária, inclusive, para quem tem algum familiar, alguém ali que você goste, um amigo que você está achando que está enveredando por esse caminho. A gente vai ouvir agora o depoimento da Carolina de Souza. Ela é escritora e tentou tirar a própria vida quando ela era criança. Vamos ao depoimento da Carol. Olá, meu nome é Carolina de Souza e hoje vou contar um pouquinho sobre mim para vocês. Eu tenho uma relação com o Setembro Amarelo no seguinte sentido. Eu, desde criança, tenho ideações suicidas e tentei tirar minha própria vida algumas vezes antes dos 10 anos. Com 9 anos, eu lembro de um episódio que me marcou muito e desde esse dia eu venho pensando sobre isso, pensando muito, tentando achar algum sentido para a minha existência. Então, desde lá eu sempre busquei informações em livros que eu tinha na minha casa, ouvindo músicas que me faziam bem. Então, hoje eu sou escritora, pesquisadora também, e escrevi um livro que chama Suicídio e Internet, que está aqui. Nós vimos muito que esse tema é tratado como um tabu ainda dentro da sociedade e acredito que a informação precede a prevenção. Então, quando temos a informação necessária, a gente consegue ajudar as pessoas. E estou muito feliz de estar aqui contando essa história para vocês, pois eu sei que eu sou uma sobrevivente da questão do autoextermínio, do suicídio. Nós sabemos que a cada 40 segundos uma pessoa tenta se matar no mundo. E esse número é muito grande e só perde para os acidentes de trânsito. Então, se nós, eu e você estamos aqui vivos, é porque nós temos um propósito na vida. Então, é muito importante que vocês que têm ideações suicidas, assim como eu, busquem ajuda profissional, não se sintam envergonhados. Existe um número de apoio para isso, que é o Centro de Valorização da Vida, que é um 188. É 24 horas, é nacional, você pode ligar do seu celular. Aproveite que está com a internet nas palmas das suas mãos, não só para pesquisar conteúdos que te façam sofrer, aqueles que te trazem dúvidas sobre a vida, mas para buscar ajuda. Aproveitem essa facilidade. Um beijo e até a próxima. Muito obrigada, Carol. A dica dela é preciosa, né? Aproveite para procurar conteúdos edificantes. Fundamental. E a frase que ela falou, que a informação precede a prevenção. E no caso do suicídio é muito isso. Quanto mais mito, quanto mais dificuldade a gente tem de enfrentar o problema. Eu queria também ratificar o que você falou. Todo mundo é um agente em saúde. Então a gente tem que cuidar das próprias emoções, mas a gente vai trombar pessoas em sofrimento. Tem um olhar atento, né, para o Exato. entorno, assim, empático, né? Exato, porque existe um tempo, existe um processo. E se você intervir nesse processo, ela colocou a dica do CVV muito importante. 24 horas para momentos de emergência, onde você tem uma ideia que está tomando corpo, um planejamento, quando você se sente sozinho, de repente a comunicação se faz e uma vida é salva. Aliás, que trabalho sério do CVV, não? Muito sério. São mais de 4 mil atendentes. Eles têm formação, eles conversam com profissionais de saúde, com a imprensa. É louvável o que eles fazem. E o Setembro Amarelo, ele começou em 1995, Estados Unidos. Mike era um jovem, 17 anos, tirou a própria vida, e ele tinha reformado um Mustang amarelo. E aí, no momento do enlutamento, do velório, a família distribuiu fitinhas amarelas com dizer: busque ajuda, fale sobre suas emoções.
E aí começou uma onda nos Estados Unidos e no Brasil. Se não me engano, desde 2015, a gente usa esse mês não como o único mês, seria uma bobagem isso, mas como um símbolo para um ano de prevenção. Agora, na história do Mike, que eu não sei, fiquei conhecendo agora, 17 anos, tinha acabado de renovar o Mustang, então você imagine que é uma pessoa que tem planos e projetos para a vida. Planos e projetos, mas naquele momento houve um processo. Isso. Todo mundo tem um apego à vida, o ser humano ele tem um apego à vida. Por mais complicada que esteja a sua vida, passa um carro, você, opa... Então a gente tem uma coisa de sobrevivência, de viver. Só que chega um momento que existe uma ambivalência, um sentimento onde por doença mental, ou por uma perda, ou por um fenômeno, a gente fica meio sinucado e começa a flertar com pensamentos. Isso é uma balança. Se a gente consegue intervir, novamente o senso de preservação ele volta. Como no relato dela, corajosa, firme, frontal, e falando, olha, eu sou uma sobrevivente e vou lutar. E agora está até lançando um livro e falando sobre isso e ajudando muita gente com esse relato. Bom, vamos continuar com mitos e verdades. É mito ou verdade que quem tenta o suicídio nem sempre quer morrer? Verdade, total. O suicídio não necessariamente é a vontade de morrer. Como eu falei, a gente naturalmente tem medo de morrer e tem vontade de viver. Às vezes é uma necessidade de escapar da dor, do sofrimento, de desligar, então não é de sair descansar. da vida, é sair da dor. É sair da dor. Por isso que quando você conecta essa pessoa e dá uma alternativa, tratamento, às vezes é um senso de solidão, a pessoa está sinucada, uma sinuca, não tem como sair dali. Então ela começa a olhar a morte como uma alternativa. Basta um pouquinho de tempo, essa ambivalência melhora. Então, às vezes, acaba tendo um pouquinho de impulso, muito sofrimento, muita dor. Às vezes, até um conjunto de coisas, como acesso a meios de suicídio. Por isso, a gente tem que tomar muito cuidado. E aí é um assunto que a gente tem que falar. Quando a gente fala em armamento, desarmamento, quando a gente fala de ter excesso de remédios ou não. Então, assim, tem que tomar cuidado, porque aquele momento ele passa... E se a pessoa passar por aquilo, ela volta a ter uma vida... Então, nem sempre é vontade de morrer. Nem sempre. Muitas vezes tem impulso e vontade de deixar de sofrer. Tem outro depoimento do Lúcio de Araújo Vale. Ele é padre e palestrante. E o pai dele tirou a própria vida quando ele, o Lício, tinha 13 anos. Vamos ver. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar com vocês e estar podendo falar desse assunto tão importante, mas que também é um assunto tabu e sobre o qual paira um grande pacto de silêncio. O assunto do suicídio ele entrou muito cedo na minha vida pessoal. O meu pai se matou, o meu pai morreu por suicídio. Ele tinha 43 anos na época e eu 13 anos. Eu sou filho único. Ele sai de casa para trabalhar, dá um beijo na boca da minha mãe, como ele sempre fazia para ir trabalhar, e se joga debaixo de um caminhão. Então, este assunto do suicídio, ele entrou muito cedo na minha vida pessoal. E o meu luto foi um luto traumático, porque eu estava com 13 anos de idade, aquela fase em que o filho adolescente, sobretudo o homem, né, o filho homem, se identifica com a figura do pai, o pai é o herói, você quer ser o homem que o seu pai é. E aí eu fiquei muito mal, repeti aquele ano na escola, fiquei deprimido, e aí decidi buscar, graças ao incentivo de um amigo, buscar ajuda profissional. Foram 30 anos de terapia, deitando uma vez por semana no divã para elaborar o estrago emocional que o suicídio dele provocou em mim. E penso que outra coisa importante que eu descobri no processo terapêutico foi que o suicida não quer matar sua vida, ele quer matar a sua dor. E isso me ajudou muito a ressignificar esta perda. E foi por causa disso, esse foi sem dúvida um dos motivos para eu ter criado, para fundar o Instituto Influir. O Instituto Influir é um instituto que eu fundei
nós temos vários profissionais que atendem a população. O suicídio é um fenômeno multifatorial, portanto, ele também deve ser tratado multidisciplinarmente. Conto brevemente duas histórias para exemplificar o quão significativo tem sido esse trabalho para mim. O primeiro é eu fui convidado para dar uma palestra numa escola e depois veio uma menina, uma aluna do ensino médio, veio falar comigo que ela estava muito triste, que ela estava muito mal, que ela estava pensando em se matar, ela estava em comportamento suicida. E aí eu disse para ela, olha, deixa eu te ajudar, né? Deixa eu poder te motivar a você olhar essa dor. Ela estava com uma dificuldade no âmbito da família. E ela topou, eu passei o contato de um terapeuta amigo meu para ela e, enfim, ela foi encaminhada para a terapia. Mais ou menos um ano depois, eu voltei naquela escola e a menina veio me dar um abraço carinhoso, apertado, dizendo, professor, obrigado, o senhor salvou a minha vida, o senhor me ajudou muito. É importante que a gente busque ouvir a pessoa em comportamento suicida e busque encaminhá-la para um profissional de saúde mental, para que a dor dela possa ser olhada, cuidada e tratada. E a segunda história que eu trago aqui é de um rapaz que eu atendi e ele tinha 20 e poucos anos e estava em ideação suicida. Ele tentou suicídio e me manda uma mensagem no WhatsApp quando ele estava sendo atendido na unidade, no hospital, né, no pronto atendimento do hospital. E aí ele me mandou uma mensagem dizendo que ele tinha tomado, enfim, uma medicação, tinha tentado e, enfim, que ele tinha tentado o suicídio. E aí ele me pergunta, professor, eu não vou morrer, né? Um outro aluno meu, professor, eu não vou morrer, né? E eu disse, não, eu estou indo para aí. E aí saí de casa, fui para o hospital encontrar com ele. Ouvir, acolher, ser acolhedor pode fazer toda a diferença e salvar uma vida. E eu queria terminar agradecendo a oportunidade de estar com vocês, dizendo, ninguém precisa sofrer sozinho. Busque ajuda, busque ajuda. A vida sempre vale a pena viver. Como lembra a campanha, o lema da campanha do Setembro Amarelo desse ano, a vida é a melhor escolha. O Instituto Influir está aí para ajudar, existem N outras entidades. Busque ajuda, não sofra sozinho. Viver sempre é, como diz o lema do Setembro Amarelo deste ano, viver é sempre a melhor escolha. Lício, quem agradece somos nós. Nossa, eu fiquei muito emocionada com... É impactante, né? A forma, a força do discurso. A história, né, dele, dos dois personagens que ele trouxe. Então, a vida é sempre a melhor escolha? A melhor escolha. Isso é muito importante. Essa pauta não é uma pauta sobre morte. A campanha não é sobre morte. É justamente o contrário disso. A campanha é pela vida, é em prol da vida. Quando a vida ganha corpo como escolha, automaticamente o suicídio perde força. E o que o Lício falou, ninguém é obrigado a sofrer sozinho. Ouvir isso já é reconfortante, Já é reconfortante, mostrando que a gente está aqui numa caminhada e a gente tem que se aproximar. É o que você falou, com empatia, com carinho. Ele colocou uma coisa importante sobre a sobrevivência do suicídio. Não sobrevive ao suicídio só quem tentou, quem deixou de fazer. Mas quando o suicídio acontece, um enlutamento é intenso. De 5 a 20 pessoas ficam profundamente enlutadas. É muito diferente do que a morte habitual. Então é uma campanha de todo mundo, não é uma campanha de alguns, né? E se a gente entender que uma sociedade saudável é melhor para todo mundo, é nossa, né? Exato. Minutinho que eu já venho ter perguntas do pessoal de casa. Vai ter faxina também, uma pauta sobre faxina em casa. As perguntas do pessoal de casa para o Dr. Leandro Teles sobre o nosso tema de hoje, que é Setembro Amarelo.
A primeira pergunta, quem mandou foi a Letícia. O que fazer caso algum parente próximo mencionar sobre suicídio? A minha tia tem depressão e já falou algumas vezes que não tem mais vontade de viver. É muito importante essa colocação. Então, se você identifica alguém com depressão em qualquer nível, ou com pensamentos ou comportamentos próximos ao suicídio, isolamento, busca de meios ou até frases. Ela colocou isso que é muito importante. Muitos dão um sinal. Às vezes a pessoa não fala categoricamente sobre morte, mas altera o comportamento ou fala: eu sou um fardo, eu quero pôr um fim, eu não estou mais suportando. A gente tem que parar. A primeira coisa é parar e ouvir. É mais sobre o que você escuta do que sobre o que você fala. Quando você escolhe um ambiente calmo, me fala o que você está sentindo, você não está sozinha, a gente está junto, você escuta, você oferece o ombro, como antigamente a gente fazia com mais intimidade. O ombro amigo. Como os incas faziam. Hoje em dia a gente tem esses papos muito de elevador, a gente tem um filtro, né, que só pode mostrar felicidade. É verdade. Então quando a pessoa capta e tem uma proximidade, aí você tem uma oportunidade, abre-se uma janela de intervenção. Mas esse é o primeiro passo. Isso. Depois você vai ter que, sem dúvida, depois que conectou com essa pessoa, buscar o caminho com ela. Quer buscar um psicólogo, quer buscar um médico. Não guarda para você essa informação. Não. E isso é uma coisa muito importante. Guardar com você não vai ser bom e nem fazer pactos com a pessoa. Eu juro que eu não vou contar. Você nem pode fazer isso, porque a vida é considerada o bem maior. Senão você vai carregar depois uma frustração, uma dor. Então você vai estar próximo e o seu pacto é lutar com a vida do lado dela, fazendo o que for necessário. Que pode ser contactar um médico, contactar um psicólogo, ir com uma pessoa. Mas a conexão, parar. Você é importante, eu me importo, estamos juntos. Isso você deve fazer neste momento. Nunca desafie. Eu duvido que, às vezes numa discussão, eu duvido que você... Pior besteira que você pode fazer. Ou questione também errado. Fala, por que você está sentindo isso? Olha, não é esta a urgência. O porquê estar se sentindo isso. É o que fazer com esse sentimento para salvar. Então é muito importante nesse momento conectar, tentar ter empatia, que é sentir um pouco do que a pessoa está sentindo e junto com ela buscar ajuda médica e psicológica. Mais uma pergunta da Paula. Minha neta tem 12 anos e estou percebendo alguns comportamentos diferentes dela. O que fazer quando um filho apresenta comportamentos depressivos? Crianças podem ter ideias suicidas? Podem. Crianças podem ter depressão, pré-adolescentes, adolescentes. O risco de suicídio maior por idade é entre os 15 e os 25 Não anos. me diga Tem a isso. idade, mas pode acontecer antes. E é muito importante olhar o comportamento. Crianças não falam sobre depressão como adultos. Eles não têm essa... Fala de outro jeito. É outro jeito. Então cai o rendimento escolar, isolamento, irritabilidade, apetite, deixa de fazer coisas que gosta. Então tem que olhar o comportamento. Para isso, tem que ter intimidade com relação a esse comportamento. Cuidado com o tempo na internet, tem que checar conteúdo. Cuidado, tem que observar. Na terceira idade também o risco não é baixo. Tem que olhar o idoso, que é muito comum também esse pensamento surgir na terceira idade. Na terceira idade é muito comum uma certa despedida ou deixei tudo arrumado. Vai arrumando as coisas como se fosse... Um preparo. Partir a um preparo. Então tem que estar tem que estar com a percepção aguçada. Pode acontecer em qualquer idade. A idade mais crítica é a adolescência por conta do impulso, da impulsividade e de todos os desafios. E cuidado para não desvalorizar a dor do outro. A criança, o jovem, eles vão pontuar a dor como eles sentem. E às vezes vem o adulto e fala, não, eu já passei por isso, não é nada. assim, isso não é nada, isso é besteira, Isso tenho não é problemas maiores. Cuidado, intimidade e tratamento. Com o tratamento em qualquer idade, o risco ele é muito reduzido. Por isso que hoje o suicídio é uma doença de prevenção, pode ser prevenido. Não 100% das vezes, mas numa boa parcela ele pode ser prevenido se a gente tiver um pouquinho mais o desconfiômetro, um pouquinho mais ligado e esta proximidade. Mais uma. Maria Lúcia, o meu irmão teve depressão e já tentou tirar a própria vida quando era mais novo. Até hoje ele faz terapia, mas está muito bem.
Existe riscos dele tentar novamente? Como perceber isso? Primeira história é uma história de superação. Superação, e ela amorosa, né? Preocupada com ele. Ele tentou tirar a própria vida. É lógico que a pessoa que tentou o suicídio, ou que tem histórico familiar de suicídio, ou que tem histórico familiar ou pessoal de uma doença psiquiátrica mais intensa, ela tem um risco maior. Então, isso é um fator de risco. A pessoa que tentou previamente, ela tem um risco um pouco maior. Mas não quer dizer que ela vá fazê-la. Então, você pode falar que é um suicida, ele é um suicida. É bobagem. A pessoa superou, ressignificou Ponto e final. ele fez uma coisa muito interessante, que é manter o tratamento. Ele reconheceu aquele calcanharzinho dele, aquela vulnerabilidade. Tem gente que tem tendência à gastrite, ao vitiligo, à queda de cabelo, ou a neoplasias, ou infecções. Tem gente que tem tendência maior a problemas de saúde mental. Então tem que cuidar preventivamente. Terapia é excelente. Então ele tem o risco maior? Sim. Ele vai ter problema com relação a isso? Não necessariamente. E ele mantendo a vigilância, torna esse risco muito, muito, muito baixo. Mais uma pergunta. Elaine, o luto de quem perde alguém para o suicídio é diferente dos demais? É diferente. Primeiro que o enlutamento, ele pega mais pessoas. Então, familiares, pessoas que estudavam no mesmo colégio, profissionais, todo mundo fica com aquele silêncio e aquele sentimento que às vezes é difícil de processar. O próprio padre que estuda suicídio falou em 30 anos de terapia. É difícil realizar esse luto. Pega pessoas, às vezes, jovens, às vezes inverte esse ciclo biológico, né, dos mais velhos irem antes dos mais novos, e fica uma sensação de incompreensão, de frustração, de desperta culpa. Nossa, eu ia perguntar. Desperta uma sensação de culpa, assim, o que eu poderia ter feito? Aquela coisa, será que eu não percebi o detalhe? Ou será que eu poderia ter feito alguma coisa diferente? É um luto completamente diferente. Mas ele é um luto que precisa ser enfrentado, precisa ser realizado. Porque ninguém é dono da vida do outro e ninguém consegue evitar plenamente o sofrimento do outro. Mas essa pessoa que se enluta, ela precisa ser cuidada. Também. O sobrevivente do luto, ele precisa de grupos de apoio, de terapia, às vezes de medicamento, porque ele precisa seguir adiante. Porque outras tantas pessoas, inclusive ele, precisam da saúde. Então, não é um luto como um luto por um acidente ou por uma doença, também já é terrível. É um luto muito diferente, muito individual. Precisa de cuidado. E ainda é um tabu, né? E ainda é uma questão delicada. Às vezes, Regina, antigamente a gente tinha esse tabu com outras doenças. Câncer, por exemplo, não podia falar a palavra. Não, é palavra proibida. Hoje a gente meio que superou isso. Se fala, e com isso se tem mais informação, rastreamento, cura. Acolhimento. Teve uma época que era DST. Não podia falar HIV, AIDS, sífilis. Não podia falar. Era palavra proibida. Hoje não. Evoluímos, né? Hoje se distribui preservativo, se fala. No caso do suicídio, a gente está passando por isso agora. E essa campanha é isso. Falar, sem tabu, sem preconceito, para informar, para ensinar, falar da forma certa e falar sempre que possível e necessário. Eu vou dar o Instagram da Carolina de Souza, a escritora que compartilhou conosco a história dela. É Caru_Souza com Z. Caru com U. Caru_Souza com Z. O Lício de Araújo Vale, que é suicidólogo, primeira vez que eu vejo essa palavra, suicidólogo, educador, padre e palestrante. Está no Instagram como Lício.vale. Eu falei Lúcio, o nome dele é Lício, perdão. Lício.vale, que ele é suicidólogo, palestrante, educador e... isso, né? Educador, padre e palestrante. Lício.vale. O Instituto Influir, que o Lício mencionou, tem um site que é institutoinfluir.com.br. E o nosso Dr. Leandro Teles, que é médico neurologista, não canso de dizer, alvo da nossa admiração e do nosso carinho aqui de todos nós, tem um site que é leandroteles.com.br, está no Instagram como @neuroleandroteles, tem várias publicações. Hoje ele trouxe Depressão Não é Fraqueza. Um livro muito gostoso de ler para leigos, assim como eu e você, mas médicos também vão gostar. E a gente acha na internet, a gente acha nas livrarias. Acha nas livrarias por aí, acha na internet, é só dar um Google aí, Depressão Não é Fraqueza. É um livro todo dedicado
a depressão e esse é um caminho para a prevenção. Eu estou há 10 anos aqui no programa Mulheres e certamente esse programa ele já salvou muitas vidas. Amém. Quando a gente fala em saúde mental, na TV aberta, de maneira franca, a gente salva vidas. É o suicídio que não aconteceu, ou o pensamento que não evoluiu para o comportamento. Esse número é um número ilegível, você não consegue ver, mas quantas e quantas pessoas a gente consegue chegar com informação. Se fosse uma, já teria valido a pena, Muito. né? E as lives, doutor? Vamos lá, firme e Hoje forte. tem, não? Hoje eu não prometo, estou indo para o Congresso Brasileiro de Neurologia, mas eu vou tentar posicionar, vou estar em Fortaleza e vou tentar fazer lives nesses próximos dias. Então no Instagram, quem quiser acompanhar meu trabalho, Neuro Leandro Teles é a rede que eu mais acabo utilizando. Boa viagem, bom congresso. Ó, abri aqui aleatoriamente na página 158, Entendendo as Causas da Depressão. Linguagem simples, acessível para todo mundo. É um livro para a gente degustar, porque a gente vai aprendendo sobre a gente e sobre os outros. Com certeza. Boa viagem, obrigada por ter vindo. Obrigado, bom A família programa. tá bem? Tá bem. As pequenininhas que estão grandes? Estão lindas. Vou trazer, estou devendo Por favor. a visita delas aqui. Até breve, doutor.